Doutor Marco, é possível ter qualidade de vida mesmo sendo ansioso? É possível ser produtivo, ter relacionamentos de qualidade? É possível eu retomar a vida que eu tinha antes da ansiedade? E a resposta é sim. Esse é o objetivo do tratamento que funciona. E a grande parte das pessoas que sofrem com esse quadro não trataram totalmente ou trataram de forma parcial. Nesse vídeo eu vou falar para vocês exatamente qual é a diferença entre estresse, ansiedade e ansiedade tóxica, como que ela atrapalha a vida de pessoas extremamente bem-sucedidas e qual é o caminho passo a passo para você poder retomar o controle sobre as suas decisões. Então acompanha comigo aqui no canal Saúde da Mente. Olá, meu nome é Marco Antônio Abud, eu sou médico psiquiatra formado pela Universidade de São Paulo, fundador do canal Saúde da Mente e dos treinamentos online, intervenções terapêuticas digitais para tratamento da ansiedade, da depressão e da insônia. Eu vou falar para vocês hoje de que forma então a ansiedade patológica, a ansiedade tóxica, que é oficialmente chamada de transtornos de ansiedade, existem vários, como que eles de fato fazem com que a gente fique refém desse comportamento, a gente começa a levar a vida e tomar as decisões obedecendo o que a ansiedade nos diz. De que forma? Nós começamos a evitar coisas, a decidir o que eu vou fazer em termos de trabalho, relacionamento, lazer, viagens, em função de não poder sentir a ansiedade. E isso faz com que a nossa vida fique restrita. O objetivo do tratamento atual, o tratamento tanto que eu acredito, mas também o tratamento mais avançado que existe no mundo, né? Digamos, o estado da arte de como nós podemos tratar a ansiedade tem um foco numa recuperação total, não só no controle, no alívio das crises, que é importante, mas sim em evitar que isso venha e evitar que você fique gastando a sua energia mental para não ter ansiedade, que você fique batalhando para que você não tenha pânico de jeito nenhum. Não, a ideia é que você não lembre, ou você às vezes até esqueça que o pânico faz parte da sua decisão, que você tome as decisões, escolha o que fazer com base nos seus valores. Então a ideia é que a crise não venha, que a preocupação consuma muito pouco tempo da sua vida, da sua energia. Mas eu sei que isso não é divulgado, isso muitas vezes é falado pela metade, e isso faz com que 9 em cada 10 pessoas com ansiedade nunca consiga retomar a parte profissional, nunca consiga retomar a independência, nunca consiga ter relacionamentos de qualidade e faz com que elas achem que não tem o que fazer, não tem cura. Mas para isso a gente precisa definir de fato o que é que eu estou chamando de ansiedade tóxica, qual que é a diferença disso de uma ansiedade normal e do estresse. Então essas definições eu adaptei, mas elas não são definições que eu tirei da minha cabeça, não fui eu que inventei, são as definições atuais dos manuais e dos consensos diagnósticos que existem, né? Então a principal definição de ansiedade ela é do DSM, que é um manual estatístico e diagnóstico de transtornos mentais. E a definição de estresse principal é da OMS. Mas vamos então entender, estresse de uma forma muito simples tem a ver com um sistema de sobrevivência, um sistema de alarme quando o corpo percebe uma possível ameaça. Então, o estresse tem a ver com possível perigo. E o que dá mais perigo para um ser humano? O que gera mais estresse? Mudança. Qualquer mudança que seja boa ou seja ruim vai ativar esse sistema de sobrevivência, que é composto basicamente por 2 substâncias, são 3 na verdade, né? A adrenalina, o cortisol e a noradrenalina, que é basicamente é muito parecido, mas é uma adrenalina que fica entre os neurônios, que faz um neurônio se comunicar com o outro. Então aqui, os principais são a adrenalina
E o cortisol, mas eu nem vou colocar o cortisol aqui, porque muitas pessoas falam do cortisol e o cortisol aqui é bom. O cortisol, ele dá mais energia, ele faz com que a gente quebre moléculas de gordura, moléculas de açúcar acumulado e coloque glicose no sangue. E a adrenalina é que vai causar os sintomas de alerta, de palpitação, vai deixar com que o nosso músculo fique mais tenso, vai fazer com que a gente tenha uma energia na hora, o coração bate mais rápido, a pressão aumenta. Então a adrenalina e o cortisol, neste momento, eles servem para que a gente possa enfrentar essa mudança e vencer. E isso é normal, isso é impossível que a gente tire da vida e isso é bom. Por quê? Porque se a gente também não tem mudanças, a gente não tem crescimento, a gente não tem um aprendizado, a gente não consegue ser promovido, a gente não consegue começar um relacionamento novo, ou a gente não consegue se adaptar a novas carreiras, começar um curso novo, conhecer pessoas novas. Tudo isso são mudanças. São possíveis ameaças? São, mas nessas ameaças também existe aquilo que a gente quer conquistar e aquela sensação de que eu consigo fazer por mim mesmo, né? Então, o estresse, ele é inevitável, às vezes ele vai vir com coisas ruins, às vezes ele vai vir com coisas boas. Isso nós não queremos mudar. Por quê? Porque senão você seria uma pessoa inerte, você seria uma pessoa que não reage, um robô, não é isso. A ansiedade normal, qual que é a definição oficial atual de ansiedade? Isso mudou muito ao longo da história, enfim, já tiveram vários nomes, neurose antes, né, na época em que a psicanálise era que ditava as regras, né, da classificação, e não é assim hoje em dia, se chamava de neurose, só que era uma definição muito vaga, e antes de Freud tinha definições de neurose desde a Idade Média e basicamente ninguém sabia exatamente o que significava. Tudo era neurose e quando tudo pode ser neurose, na verdade nada é. Então a definição atual de ansiedade é com base em dois princípios basicamente. Então a ansiedade ela é o estresse mais preocupação. Então, o estresse é o corpo alerta, percebeu a ameaça. A ansiedade é isso mais uma preocupação. Preocupação é o quê? Tem a ver com a antecipação e com um tipo de concentração, uma alteração no foco. O foco fica estreito e voltado para o perigo, ele fica interno. Então, quando a gente fica muito concentrado num ponto só e esse ponto muito perto de você, isso tem a ver com uma alteração relacionada à ansiedade. De uma forma mais clara, a ansiedade é um estado de apreensão, um estado de tensão que nós temos quando existe um perigo que está incerto. Então, a ansiedade é uma sensação de apreensão desagradável frente a ameaças incertas. Ela vem com sintomas físicos, ela vem com uma emoção ruim, que é basicamente um medo, uma apreensão. Todos sentimos isso, não tem como ser humano e não sentir isso. Isso é verdade, é uma coisa um pouco... é uma brincadeira, né? Mas de fato é isso. Existem dois tipos de pessoas que nunca sentem, nunca sentiram ansiedade, que são as pessoas que já morreram e são as pessoas que não têm sentimentos mais, digamos, que não se importam com nada, que são os transtornos de personalidade antissocial, os psicopatas. Então, se você não é psicopata e você está vivo, é bom ter ansiedade. Seu corpo está alerta e você vai antecipar um perigo e você vai ficar focado de uma forma muito intensa, estreita e próxima. Você não olha distante. Isso é uma alteração do cérebro ansioso. Então é estresse, preocupação e foco estreito no perigo. Agora, a ansiedade tóxica, ela não é isso, e a ansiedade é normal. A ansiedade é normal quando algo importante da nossa vida está sendo ameaçado. Então, se alguém está possivelmente em perigo, é bom que a gente tenha isso. E a ansiedade faz com que a gente resolva, a gente tenha mais energia.
ela vai ser, o sintoma físico da ansiedade normal é mediado pela adrenalina e pelo cortisol também. E o cortisol, nesse momento, é bom, ele dá mais energia, ele dá mais drive, mais concentração. Agora, a ansiedade tóxica não tem nada a ver com isso. E essa é a definição dos transtornos de ansiedade. E da onde que eu estou tirando isso? Na verdade, eu só posso tirar de um lugar, que é o DSM-5, que é o Manual da Associação Psiquiátrica Americana de Classificação dos Transtornos Mentais. E a classificação, que é o que faz o diagnóstico, ela muda de tempos em tempos e ela não é perfeita de forma nenhuma. Só que a ideia é que só pode ter uma. Por quê? Porque senão ninguém fala a mesma língua. E a única função desse tipo de classificação de diagnóstico, e só tem um modelo, pelo menos só tem um modelo que é utilizado, que enfim é consensual no mundo inteiro. Isso tem duas funções. Uma é falar a mesma língua e a segunda é o que eu faço para melhorar. É a gente poder ter um tratamento, um plano que não dependa de sorte, que a gente consiga prever, e todo o tratamento ele é baseado nisso. Quer dizer que você pode não concordar e isso não vai definir a sua vida. É imperfeito? É, mas sem isso não é medicina, não é um tratamento, é sorte, é um chute. Né? Então, qualquer pessoa que você veja, eu sei que tem muita informação na internet, eu não estou aqui para julgar ninguém, todo mundo pode falar o que quer e todo mundo pode ouvir o que quer, né? Mas a ideia é que isso não é algo contestável. E a única forma de fazer psiquiatria ou mesmo de tratar quadros do ponto de vista psicológico é com base nesse modelo, porque senão é um chute. Tá? Mas isso é bom por quê? Porque isso faz com que a gente consiga prever. A gente prevê tanto o que fazer, em qual arma usar, ou seja, qual é o alvo que eu tenho que atacar, em quanto tempo eu melhoro e o que eu posso esperar. E isso tem o objetivo de promover uma recuperação com começo, meio e fim. Bom, mas vamos lá, o que é o transtorno ansioso? Todos eles, então existem vários subtipos, mas uma característica fundamental é estresse mais preocupação e concentração alterada mais fuga ou evitação. Então, a ansiedade tóxica, ela tem o sintoma físico, ela tem o sintoma de pensamentos antecipatórios e a alteração na concentração. A gente fica procurando perigo automaticamente em qualquer lugar, principalmente no nosso corpo. Mas, além disso, ela tem uma evitação, uma fuga persistente. Isso faz com que a ansiedade tóxica ela gere o quê? Ela gere uma memória de fuga e fraqueza. Uma memória que existe perigo e o perigo é constante e uma memória que eu não dou conta. Isso é um aprendizado, um condicionamento. Isso acontece de forma não racional. Isso acontece devido à repetição e à questão de nós não conseguirmos ativar o centro da confiança. A gente não consegue lutar e superar aquele inimigo. E se isso é repetido, vai criar uma memória de medo, de perigo e de fraqueza. Ou seja, todos os quadros de ansiedade, eles têm esta memória mentirosa, uma memória falsa, de que existe um perigo maior do que de fato ele é e você não dá conta. Você não tem nenhuma condição de vencer esse inimigo. Isso faz com que o cérebro fique programado para fugir e disparar a ansiedade muito rapidamente. Então, toda vez que existe uma evitação ou uma fuga, isso manda automaticamente uma mensagem
para a nossa amígdala, para que ela dispare mais adrenalina e mais cortisol. E aqui sim, aqui o cortisol alterado, ele vai levar ao estado inflamatório crônico, isso gera mudanças no cérebro e isso faz com que você tenha um risco maior de adoecimento físico. O cortisol, ele é bom em muito pouco tempo, ele dá energia, ele dá drive, dá concentração, ele até emagrece. A longo prazo, ele aumenta o risco de diabetes, pressão alta, de infarto, de AVC e ele vai fazendo com que o corpo fique exausto. Então é uma energia que você gasta sem direcionamento. É como se você estivesse constantemente acelerando um carro com freio de mão puxado. Isso vai fazer com que você queime o pneu, acabe com a gasolina e não saia do lugar. Mas vamos dar um exemplo na vida real, né? Antes disso, eu quero só fazer um lembrete. Eu sei que é muita informação e o que é importante para a gente conseguir superar é saber quais as técnicas, que são os ingredientes do tratamento, mas saber também qual é a ordem e qual é a dose, qual é a quantidade de cada ingrediente que você tem que colocar. Então, isso é uma metáfora de receita de bolo, mas esse é o tratamento que funciona. Você precisa saber o que fazer, em qual ordem e em qual dose, qual quantidade e quanto tempo isso vai levar. Esse modelo de começo, meio e fim de tratamento para ansiedade que funciona, ele é feito sem medicações. A medicação é um adjuvante às vezes. Mas pouca gente sabe disso, então se você quiser saber esse mapa de começo, meio e fim, de como aliviar, recuperar a vida e conseguir se manter bem para sempre, eu convido você a clicar aqui embaixo na Maratona Viva Livre da Ansiedade, que é um evento que ocorre poucas vezes ao ano, que é 100% online e gratuito, onde eu dou esse mapa. Bom, então vamos ter um exemplo mais prático, tá? Porque até agora está teórico e é importante a teoria, mas eu sou um médico clínico, sou um psiquiatra clínico. O que isso quer dizer? Tem que usar a teoria e colocar na prática e ver se isso melhora e mantém a pessoa bem. Então, um exemplo de uma aluna do treinamento para mentes ansiosas, se eu não me engano, era da turma 4. Enfim, ela mandou isso por mensagem, né, na nossa equipe de suporte e, basicamente, ela tinha sofrido um trauma na infância. Que trauma? Um abuso sexual por um amigo da família, enfim, algo que infelizmente não é incomum e é altamente injusto e impactante. Ela tinha sofrido isso é um trauma sério, porém, isso no momento não impediu ela de seguir a vida, de usar outros recursos que ela tinha para conseguir terminar a escola, conseguir se formar. Ela, se não me engano, ela era formada em publicidade e marketing, trabalhava, se eu não me engano, num portal de notícias. Ela era casada, ela tinha filhos e ela levava uma vida absolutamente normal, até que, eu acredito que tenha sido mais ou menos ali com uns 39, 40 anos, que a quarta turma foi já faz algum tempo, mas eu lembro muito desse relato. Ela sofreu um assalto. Ela sofreu um assalto enquanto ela estava dirigindo. Colocaram uma arma na cabeça dela, estava muito trânsito aqui em São Paulo. Enfim, não sei quem é aqui de São Paulo. Eu sempre morei aqui, apesar de ter nascido no Rio, e tem momentos em que o trânsito é assim, absurdo, você não tem o que fazer. E ela contou que ela estava na 23 de maio, uma avenida famosa aqui, estava tudo parado. E a pessoa veio, colocou uma arma no vidro e do outro lado veio outra pessoa e já quebrou o vidro dela e roubou a bolsa e ela não tinha o que fazer. Por quê? Porque estava tudo parado, ela se sentiu impotente. Então, ela tinha um trauma de infância e aí ela sofreu um assalto, que é um outro trauma. Isso daqui vai gerar com certeza estresse. Ela vai ter uma reação de uma liberação intensa de adrenalina
pelas glândulas suprarrenais, pelo sistema simpático. Eu sei que é muita informação, isso eu explico com mais detalhes na maratona para você saber esse passo a passo, e isso obviamente só tem uma função, né? Que você entenda e que a gente ache uma solução. Mas isso tem que gerar estresse, isso é responsável pelo estado de choque que a gente tem, e o estresse ele não necessita, aliás, ele não pode ter um envolvimento racional. A gente sente isso sem que precise pensar. Isso é um mecanismo de defesa do corpo. Todos nós temos, isso é totalmente normal e não é justo. A vida ela não é justa, a vida tem muitas coisas ruins, e tem pessoas ruins, mas não tem só pessoas ruins. Aliás, a maioria das pessoas não é ruim. A ideia não é que nós queremos que tenha isso. O problema é que nós queremos que nós tenhamos uma vida plena, satisfatória, uma qualidade de vida no mundo real. A gente não quer ter uma qualidade de vida num spa, num resort, a não ser que a gente more definitivamente lá. Mas a gente tem recursos, então isso é um estresse, isso não é ansiedade. Tá? Aí, nos dias seguintes, o que começou a acontecer? Ela começou a ter pesadelos com isso. Ela começou a ter uma preocupação, e ela nem percebia isso, né? Mas era uma preocupação se ela ia ser assaltada de novo, se isso ia se repetir. Então, era difícil para ela ir no trabalho, passava isso ficava constantemente ocorrendo. E isso gerava o quê? Um sintoma de apreensão e antecipação. Apreensão frente a perigo. Ela começou a ter saltos de sintomas intensos de adrenalina, ela começou a ter descargas adrenérgicas, que são basicamente crises de ansiedade, sempre que tinha algo que lembrava ela do assalto, ela tinha memórias intrusivas. Ela começou, com o tempo, a fazer com que esses sentimentos começassem a ficar insuportáveis, e ela começou a fazer de tudo para conseguir aliviar e evitar que esses pensamentos, essas memórias e esse alerta ocorresse. Mas espera lá, antes de falar da evitação, isso daqui é ansiedade. Isso é normal? Normal se durar até um mês depois do trauma. Por quê? Porque essa é a definição, isso foi estudado, isso foi visto, e é o conhecimento que nós temos hoje, que em até um mês você sentir tudo isso, isso não vai ser, não necessariamente precisa de tratamento, a gente não trata. Por quê? Porque isso não criou essa memória de medo e de fuga e de fraqueza. E por quê? Porque foi testado, tá? Esse é o conhecimento atual. Então, até um mês é normal você ter essa antecipação, tem que ter alterações na preocupação, tem que ter alterações na concentração, você fica procurando perigo automaticamente e gera essa sensação de apreensão. Isso faz com que a adrenalina continue. Aqui é um pico, isso daqui vai prolongando. Agora, isso daqui é insuportável, e é mesmo insuportável. Eu nunca tive isso, mas eu já tive outros quadros que têm a ver com memórias diferentes, com experiências diferentes que geraram esse circuito. Eu tive isso relacionado à ansiedade generalizada, principalmente ao transtorno de pânico. E quando a gente sente isso, quando está no desespero, o sintoma está muito intenso, só tem uma coisa que a gente pensa, e a gente nem consegue colocar concentração em nada, porque isso é uma reação biológica da ansiedade. O que acontece nesses momentos? A gente faz de tudo e só consegue enxergar uma coisa: eu quero aliviar esse negócio, não quero sentir isso nunca mais, e eu quero fazer isso passar e passar agora. E aí o que ela começou a fazer? E isso é normal. Ela começou a ter evitações ou ter alguns, a gente chama de comportamento de segurança, que seria basicamente uma forma de conseguir camuflar ou diminuir
que ela começou a fazer? Ela começou a evitar dirigir, não dirigir para o trabalho. Ela ia de Uber, ou o marido dela tinha que levar. Ela começou a não querer dormir sozinha. Ela tinha que dormir com o marido. O marido obrigatoriamente tinha que ir lá com ela, senão ela não conseguia, independentemente se, enfim, eles tivessem horários diferentes. Com o tempo, ela começou também a evitar ir de Uber. Por quê? Porque no Uber também vinha de vez em quando uma memória, ainda mais se o motorista fosse mais ou menos parecido, se ela ouvisse um barulho que lembrava. Ela não podia mais passar naquele mesmo lugar. Então ela tinha que desviar da 23, o que nem sempre é fácil. Aqui em São Paulo é possível, mas dá um trabalho. Ela começou a não sair também sem que tivesse alguém próximo a ela. E ela começou, obviamente, a ter medo de dormir. E ela começou a usar medicação. E ela começou a usar o prazolam, o frontal, né, de 0,5, se eu não me engano, para conseguir dormir. Só que o frontal aliviava muito no início. E aí ela usou de dia também. E aliviava. De dia ela usava menos. Por quê? Porque dava sono também, ela ficava desconcentrada. Ela começou a não conseguir sair no fim de semana com a família. O marido começou a ficar, enfim, sem saber o que fazer. Isso deixava ela muito irritada. Então começou a gerar brigas no relacionamento dela. Ou seja, aqui o que a gente viu? A gente viu que existe isso, é normal e é isso que aprisiona, esse é o principal inimigo na ansiedade. Existe uma mudança da vida e um afastamento das coisas que você quer fazer para que você consiga não ter ansiedade ou fazer com que isso venha mais facilmente. É uma tentativa de forma muito tóxica, mas é muito inevitável, isso é compreensível, isso não é algo que gera fraqueza de forma nenhuma, é insuportável e a gente quer aliviar, mas esse tipo de alívio, ele manda a mensagem de que você de fato não consegue dar conta e que esse perigo continua aí, é uma forma enganosa com que o cérebro é programado e você começa a perder as coisas que você quer, ou seja, todo o quadro de ansiedade tóxica tira o seu poder de escolha. E você toma as decisões não por você, você toma as decisões pela ansiedade. Se a gente tem que pensar antes de escolher um caminho, antes de escolher o que fazer durante o dia, o que eu tenho que fazer ou não posso fazer de jeito nenhum por conta da ansiedade, isso simplesmente já está aprisionando a gente. Eu sei que isso é difícil, ninguém fala, isso é de fato o que gera esse quadro. Por quê? Porque se não tiver isso, não é diagnóstico. E aí a gente começa a fazer essa diferenciação boba, né? Que basicamente é uma diferenciação de quem talvez tenha alguma opinião teórica ou filosófica ou, enfim, um pouco mais vamos dizer assim, mais romântica da ansiedade, de falar, olha, isso daí o mundo está deixando a gente ansioso, de fato isso é normal, a ansiedade existencial é da vida. Sim, tudo isso é verdade, mas quem trata mesmo, e isso obviamente é algo que é visto no mundo inteiro, a gente quer usar essa parte filosófica, mas assim, a gente quer fazer com que a pessoa consiga voltar a trabalhar, voltar a conseguir dormir, voltar a conseguir viajar, voltar a conseguir ter a independência dela. E esse sofrimento tem que ser menor, essas memórias têm que atrapalhar menos. Ela não tem que ficar controlando a memória o tempo todo. Por quê? Porque senão uma parte da concentração dela está sendo gasta com isso. Como que ela vai conseguir se concentrar numa conversa, se concentrar num trabalho, se ela tem que gastar uma energia brutal para evitar que venha um pensamento ruim? E aí, aqui,
quando você trata de verdade, quando você sabe o que você está tratando, você quer melhorar, você quer ferramentas que façam com que a vida volte. E esse tipo de ansiedade tem cura. A ansiedade normal do mundo não. E a diferença não é tão subjetiva. Essa diferença, mas isso, será que não é também um excesso, um mimimi? Isso é quem nunca passou e nunca teve ninguém perto que passou por isso. E o mundo de hoje, por N mecanismos, ele faz com que a gente tenha um risco maior. Eu explico os fatores de risco e as causas na maratona, mas aqui também pouco importa na prática. Quando você está ali com o campo de batalha, quando é seu pai, sua mãe, seu marido, sua esposa, sua namorada, seu filho, você quer fazer melhorar. E isso é o que, de fato, tira a qualidade de vida. Outro exemplo, né? Então, um exemplo muito comum, né? É um exemplo que eu senti na pele, é você ter uma crise de pânico. E a crise de pânico é uma crise de medo, uma descarga de adrenalina que vem do nada. Isso tem vários motivos, mas mentira achar que a primeira crise de pânico tem que vir quando você está estressada. Não. Normalmente a primeira é do nada. E é uma descarga de adrenalina como se você estivesse tendo a sua vida ameaçada. Então, basicamente, um pânico é uma reação de trauma intenso sem que haja o inimigo real, sem que ele esteja lá, mas o corpo sente a mesma coisa. Vem do nada. Aliás, costuma vir uma questão mais sofrida ou diferente. Por quê? Porque se vem do nada, depois a gente vai querer pensar, a gente automaticamente vai procurar esse inimigo. E sem que a gente consiga raciocinar, a nossa concentração vai focar para esse inimigo aonde? No corpo e estreito. Então, o pânico é uma crise que vem do nada, a sensação é de morte ou de perigo iminente, então é uma sensação de perigo terrível, iminente, e automaticamente nessa hora, numa fração de segundos, vai vir um pensamento de procurar perigo no corpo ou dentro de você, porque você não está vendo fora, e a ansiedade faz com que o foco fique mais constrito e interno, fica próximo. Então vai vir um pensamento de quê? De que eu estou morrendo, ou estou doente fisicamente, ou então qualquer outra coisa que faz com que a gente tenha coisas do nada e tenha a ver com perigos internos. Ou eu estou enlouquecendo. Por quê? Porque só tem essas duas explicações para a gente ter esse tipo de reação caso não tenha ninguém fora, não tenha ninguém assaltando a gente. Então, se não tem perigo fora, automaticamente, sem que nós consigamos pensar, isso daqui ocorre com as pessoas mais inteligentes e racionais do mundo, não tem nenhuma relação com o quanto a pessoa tem de entendimento ou de autocontrole, é uma coisa biológica. E é desesperadora, mas automaticamente vai vir isso aqui. Eu estou tendo um infarto, um AVC, vou enlouquecer, ou estou tendo algum problema físico. Ok, mas isso daqui, teoricamente, se fica só aqui, não é uma ansiedade, isso aqui é uma reação de medo fora de hora. Agora, o que acontece depois? E quem já teve isso, uma grande parte das pessoas vai ter isso daqui. Você vai ter uma preocupação antecipatória. E se isso vier de novo? Se veio do nada, como é que eu faço para... Pode vir de novo. E o que vai acontecer? Quando será que vai vir? O que as pessoas vão pensar se eu tiver isso? Porque não dá para fazer nada na hora, é desesperador. Ou será que eu vou ter alguma coisa física e isso vai provocar um infarto mesmo? Então você tem uma preocupação antecipatória e você tem automaticamente como se fosse, né, um scanner corporal, né? Scanner é como se fosse uma varredura. Você faz uma checagem automática do corpo em busca de sinais de pânico ou sinais de doença. Isso é automático, isso é uma alteração no foco. O foco fica concentrado no perigo e um perigo mais
imediato, um perigo interno. Isso a gente vê até em termos de alterações oculares. A pessoa não olha tanto para o horizonte. A gente já olha menos hoje em dia. Isso é uma das coisas que faz com que a ansiedade seja mais fácil. Mas automaticamente a pessoa acorda, a primeira coisa que ela pensa, ela checa o corpo e vê se tem algum sinal de que vai vir a crise, de que ela está ansiosa ou de que ela tem algum tipo de doença e de dor. E quando encontra esse sinal, isso daqui é muito rápido para dar um aviso muito alto. Então é como se fosse um radar de perigo no corpo que fica ligado 24 horas. E quando ele encontra perigo, ele soa um barulho insuportável. Isso daqui é ansiedade. Isso é um transtorno de pânico. E aí o que a gente acaba fazendo? A gente acaba ou evitando qualquer coisa que no começo a gente acha, a gente vai tentar ver o lugar, depois a gente vai tentar ver a comida. E pode ser que tudo isso, ou o estresse, ou a pessoa que estava junto, tudo bem. E se for isso, e se você evitar e melhorar, isso não é pânico, isso aqui é estresse. Agora, isso começa a fazer com que venha a crise de novo. Por quê? Porque a gente evitando, a gente estimula a amígdala a soltar mais adrenalina e cortisol. Ou então a gente vai tentar também camuflar. Como é que a gente camufla? Um amuleto é comum. Amuleto é o quê? Um objeto que, de forma não racional, você se apega para evitar que tenha crise. Eu mesmo tinha um objeto, era uma pedra, era uma pedrinha dessas pedrinhas que você ganha assim do nada, né? Minha mãe me deu, eu não sei exatamente qual era o significado, mas normalmente tem algum, era uma pedra bonita. E eu usava isso de forma totalmente não racional. Eu colocava no bolso, eu ia apertando aqui, falando, isso aqui, eu não vou ter isso aqui me causa memórias boas, e é bom ter isso, é bom ter às vezes, mas isso daí, se ficar só nisso, vai continuando mandando a mensagem que você não dá conta, que esse perigo pode vir. A gente vai usar o quê? Ou a gente vai usar o propranolol, que o cardiologista vai dar pra gente, porque ele também não consegue dizer que a gente não tem nada. Ele não é preparado para isso, ele está vendo o seu desespero. O propranolol ajuda em momentos específicos para estresse pós-traumático. Mas isso eu vou falar na maratona. Agora, o propranolol no dia a dia só faz com que você ensine que você não dá conta. Ou você começa o quê? A não ir para locais onde pode ser difícil de escapar ou vergonhoso se você passar mal. Quais são os locais onde é mais vergonhoso? Normalmente são locais fechados. Quais os locais mais difíceis de eu ter ajuda se eu passar mal? São os locais mais abertos e desertos. Por exemplo, transporte público. Isso é um local que, se você passar mal, como é que você vai parar o ônibus e que vergonha isso vai ocasionar? Lugares cheios, lugares muito abertos, lugares fechados, lugares que tem muita gente e que, se você passar mal, vão te pisotear, ninguém vai notar, vai ser horroroso. Isso é chamado de agorafobia, que é o medo de passar mal em algum local ou ser muito vergonhoso sair. Isso é uma ansiedade tóxica e isso gera uma memória. A única forma da gente recuperar a qualidade de vida num quadro de ansiedade tóxica é atacando essa memória, mudando e construindo uma outra memória. Isso é possível. Por quê? Porque o nosso cérebro é plástico, ele é reprogramável. Isso, eu sei que tem muita gente, né, um marketing muito bom, uma reprogramação, um reset mental, e de fato são nomes muito bons. Esse é o princípio do tratamento para todos os quadros. É a gente fazer com que o cérebro reaprenda e primeiro desaprenda essa sensação de perigo e reaprenda uma sensação de calma, de segurança e de força, de confiança, de que eu dou conta. E isso é que vai, de fato, recuperar a qualidade de vida. Tem muitas pessoas que ficam anos tratando com medicações, e os remédios às vezes ajudam, mas eles ajudam nisso. Alguns não.
Só que se você alivia isso e tem que ficar o tempo todo se esforçando para controlar a crise, isso quer dizer que você não está tomando as decisões da sua vida por você. Isso faz com que uma hora volte. Então, se a gente não trata isso, não muda essa memória, que de fato é mudar esse comportamento, criar uma nova memória, o quadro vai melhorar mais ou menos, só que a gente continua refém, então a gente continua evitando coisas ou tomando decisões do que eu quero fazer com base nisso, ou a gente vai ter outra recaída. Por quê? Porque esse centro do medo está hiperativado. Uma hora isso ganha do remédio. A boa notícia é que a grande parte das pessoas nunca ouviu falar nisso e a grande parte das pessoas para por aqui, ó. E isso é importante, só que se ficar só nisso, uma hora não funciona mais e a sua vida continua enclausurada. Mas vamos ver então como que a gente melhora isso. Vamos lá. Bom, aqui eu coloquei, né, um modelo de qualidade de vida muito clássico, que é a pirâmide das necessidades de Maslow. Antigo isso, já teve várias atualizações, mas isso é muito famoso. Provavelmente você deve ter ouvido falar, se não, digita no YouTube, Maslow, e vai vir uma pirâmide. Isso é muito clássico e isso é uma das formas da gente entender, e é algo que é bastante verdadeiro, apesar de que foi aprimorado, o que é importante para a gente ter uma qualidade de vida. Tem outras definições, né? Tem um teste da OMS de qualidade de vida, tem testes de ansiedade. Esses testes não fazem diagnóstico, mas testes que dizem para você a chance de que algo esteja ocorrendo que está prejudicando, que está paralisando a sua vida. Mas o que essa pirâmide quer dizer? Quer dizer que o ser humano tem 5 categorias de necessidades. Então, para a gente poder ser feliz ou ter uma qualidade de vida plena, a gente precisa ter esses 5 tipos de necessidades contempladas. Sem isso, a gente não teria uma vida plena, uma vida completa. É um modelo? Mas isso é interessante por quê? Porque tem uma ordem, é uma escadinha. Quer dizer o quê? Que primeiro a gente tem que completar número 1. E se a gente não completa a necessidade número 1, não dá para passar para a segunda. Porque não dá, a gente não tem energia mental para isso. Então qual que é a primeira necessidade que todo ser humano tem para ter uma vida plena, com qualidade, satisfatória? A gente tem que ter as necessidades fisiológicas básicas. O que é isso? A gente precisa ter comida, ter moradia, ter o que beber, ter hábitos de higiene simples, né? A gente tem que ter um teto, um abrigo, nós temos que ter o que comer, ter o que beber, ter onde morar, ter o que vestir. Isso é básico. E aí entra, claro, né, muita gente fala, e de fato é verdade, né? Como é que uma pessoa que está passando fome, que está subnutrida, ela não se preocupa com propósito no mundo. Qual é o propósito dela? Não dá, nem dá para se preocupar, porque ela precisa comer. A gente também. Se a gente está doente, ou se a gente está muito tempo em jejum, muita sede, a gente fica irritado e a gente quer fazer com que isso passe. E isso é fundamental. Não dá para nós pensarmos em ter conquistas, em ter relacionamentos de qualidade se a gente não tem o que comer. Tá? Então isso, sim, é verdade. Aí a gente vai para a segunda necessidade, que é a necessidade de segurança. Segurança financeira, segurança em termos de violência, segurança em relacionamentos. A gente sabe ter relacionamentos que tenham uma estabilidade, uma previsibilidade, uma segurança em termos de ataques verbais. Então a gente tem que ter segurança. Segurança é o quê? Nós temos que ter uma ilha de calma para que eu possa ancorar e depois poder sair, explorar outras coisas, mas eu sei que aqui é o meu porto seguro. Aí entra um problema. Por quê? Porque a ansiedade tóxica, ela te dá uma sensação de que você não está seguro nunca em nenhum lugar. Ela rouba isso aqui. Quer dizer o quê? Quer dizer que você gasta uma energia muito intensa buscando segurança, e isso faz com que seja impossível
você colocar muita energia nesses 3 degraus. Isso não é sua culpa. Isso é uma questão consensual da psicologia. A ansiedade, ela engana você e fala que não existe essa segurança. E aí, qual seria o terceiro? O terceiro seria afeto. Afeto em que termos? A gente se sentir pertencente em algum lugar, a gente sentir que tem pessoas que se conectam com a gente. Basicamente que eu não estou sozinho e que eu sou visto, eu sou valorizado e eu tenho intimidade. Então a gente tem que ter conexões de qualidade, conexões valiosas. Só que se não tem segurança, como é que a gente vai conseguir ter um relacionamento de qualidade ou prestar tanta atenção no outro? Ou ter uma calma para responder quando alguém fala alguma coisa que a gente não gosta? Conseguir planejar algo para poder dar para a pessoa um agrado, um presente, se divertir com a outra pessoa, ter uma intimidade física, sexual? Não dá. Então, a ansiedade, ela tira a libido? Não, claro, obviamente tira. Assim como os antidepressivos também. Mas a ansiedade, ela tira libido, por quê? Porque não é biológico que nós tenhamos libido quando o ambiente está ameaçador. Aqui eu preciso me proteger. Todo recurso vai ser usado para isso. Qual que é o quarto? É uma necessidade de respeito. Respeito e reconhecimento. Reconhecimento quer dizer o quê? Quer dizer que eu sei e as pessoas sabem que eu tenho valor. Nós conseguirmos saber o nosso valor, ter essa confiança individual, isso se chama autoeficácia, que basicamente é a autoconfiança, que é um dos pilares da autoestima, e também é importante que a gente sinta que nós somos reconhecidos pela nossa capacidade de contribuição, que eu seja respeitado, que eu seja valorizado. Todo mundo tem essa necessidade, nem sempre a gente vai conseguir. Claro que o primeiro respeito e o primeiro reconhecimento vem de nós mesmos. Só que como que a gente vai ter confiança se aqui, vai vir perigo o tempo todo e isso está dizendo que eu não consigo dar conta? E cada vez que eu evito, como é que fica a minha autoeficácia, a minha autoconfiança? Diminui. E o R tem a ver com a realização. Realização pessoal. Aqui entra o propósito, que é basicamente aquilo que eu faria mesmo que eu não precisasse trabalhar mais. É aquilo que eu faria. Por quê? Porque eu gosto, porque eu sou bom, porque isso ajuda o mundo e porque as pessoas valorizam. Esses 4 elementos, né, que basicamente os 4 elementos fundamentais de um propósito, uma realização pessoal, né, tem a ver com o modelo japonês de Ikigai, não é o único, mas é muito famoso. Mas como é que eu vou poder ter algo ou escolher em que eu vou trabalhar, o que vai ser de fato o meu foco de energia, o que vai ser a minha contribuição para o mundo, se eu não me sinto seguro e eu não sinto que eu tenho um reconhecimento, porque eu não consigo reconhecer, meu cérebro não está conseguindo. Então, de fato, e isso eu não falo porque eu quero convencer você que é legal ter ansiedade ou que psiquiatria é uma coisa incrível. Não, mas é que assim, simplesmente não funciona nós querermos tratar isso sem provar para o nosso cérebro que ele está errado, que existe segurança e principalmente que eu dou conta do perigo. E no fundo, isso é a verdadeira liberdade, isso que recupera a qualidade de vida. E isso sim é possível. Não ocorre do dia para a noite? Não ocorre com remédio? Não acontece. Mas também não é para demorar tanto, caso a gente faça do jeito que mais funciona. Ou seja, os quadros de ansiedade eles são para ser revertidos e é para você ter a vida de volta. Esse é o caminho. E esse é o único caminho que tem tanto embasamento científico, mas não é só por isso, tá? Porque o embasamento científico é importante e o médico tem que usar, porque senão a medicina é errada, uma medicina ilegal, antiética. Mas além disso, porque funciona, porque eu vejo na prática, porque eu vejo comigo. O alívio
É importante? É, mas se a gente depende só de ter que aliviar e controlar, quer dizer que a ansiedade ainda está mandando na nossa vida. É igual pessoas chatas que eu não gosto, mas enquanto eu estou gastando energia para não poder encontrar essa pessoa, quer dizer que essa pessoa ainda tem um controle sobre mim. E eu não estou dizendo que isso não aconteça, mas é verdade. Bom, então, de fato, a gente vai precisar tratar aqui. Claro que isso tudo é importante e isso ajuda no tratamento, só que se nós focarmos aqui nisso sem tratar isso, não tem chance de funcionar. Isso não quer dizer que o seu quadro não tem esperança. Então, se não foi tratado, se não foi visto dessa forma, basicamente não foi tratado. Isso em 9 em cada 10 pessoas no mundo. Bom, qual que é o modelo mais atual, então, de tratamento? Isso aqui eu também não tirei da minha cabeça, mas, claro, eu coloco aqui de uma forma que dê para entender melhor. Eu sei que é informação, você vai falar, puxa, mas o vídeo está longo, né? Sim, está longo, não é uma técnica de alívio, e tem técnicas aqui de alívio se você está naquele desespero, tá? Só que, assim, é importante que você saiba o caminho. Eu falo de forma mais organizada, passo a passo, na maratona, e isso é que vai, em última análise, fazer você recuperar a vida e conseguir desmamar o remédio e ficar bem. Né? É isso que vai dar uma imunização contra a ansiedade, que vai fazer você ficar bem, mesmo que tenham pessoas difíceis e coisas ruins no mundo. Não tem só coisas ruins. Mas, assim, se a gente tiver que depender das pessoas serem sempre agradáveis e o mundo ser sempre colaborativo, a gente está perdido. Mas não é preciso isso, não precisa disso. Bom, aqui o modelo é um modelo de Stepped Care. Pode digitar na internet. O modelo 2004 foi desenvolvido no Reino Unido e esse é o modelo mais atual de tratamento mais moderno, aquilo que é usado nos melhores países do mundo. E eu entendo que muita gente não ouviu. Quer dizer o quê? Quer dizer que é mais ou menos igual uma receita de bolo, né? Uma frase que eu uso, que medicina em geral, né? Mas saúde mental e culinária tem uma coisa em comum. O quê? A ordem dos ingredientes faz diferença. Ou seja, a ordem importa. Este é o melhor modelo. Então isso foi comparado com outros modelos em que todo mundo ia tratando de forma intensa, mas assim, vamos com tudo que a gente tem aqui. E que funciona? Funciona, mas você gasta mais energia, mais dinheiro, mais tempo e funciona menos. Isso daqui funciona mais com menos gasto de tempo e dinheiro. Dinheiro, claro, nesses países a maior parte do serviço, existem serviços públicos muito bons, mas assim, aqui a gente sabe que existe o sistema universal, ele está muito longe do ideal. E mesmo no sistema particular tem pouca gente, não temos acesso. Então, a ideia é que isso daqui economiza tempo, dinheiro e funciona mais. E por quê? Porque foi testado. Bom, mas o que é que esse modelo indica? Então, são 5 passos. Isso eu estou dando um nome melhor para que a gente possa fixar, né? Não é esse o nome, mas isso daqui podem digitar. Isso muito, muito presente em qualquer país de primeiro mundo que tenha um mínimo de eficiência, né, que busca a excelência em saúde mental. Resumindo, isso é o que funciona e isso é o que funciona tanto pelas evidências, mas é isso que eu também vejo na prática, isso que eu fiz comigo que foi, de fato, fizeram, né, eu me dispus a isso e é isso que eu indico ou indicarei se algum parente meu tiver algum problema relacionado à ansiedade. Por quê? Porque é o que funciona e isso não é algo questionável, só que não é divulgado e o nome é mais difícil. Mas assim, primeiro passo, você tem que ter um conforto. O que é um conforto? Você tem que apagar incêndio. Aqui é desespero da crise, é algo que seja imediato. Então aqui é o nosso Rivotril, que não precisa ser o Rivotril, né? Ele não deve ser introduzido na maioria das pessoas, ele pode ser introduzido para dar algum alívio, só que também assim, se você já está nele, não precisamos ter
pressa para tirar de uma vez. Por quê? Porque senão você não vai conseguir, vai piorar. A ideia é que tem um processo para tirar, mas a gente pode usar técnicas imediatas. E as técnicas mais rápidas para provocar isso são técnicas que estimulam o nervo vago. E a teoria polivagal ou qualquer outra coisa, na verdade isso não sei exatamente de onde que saiu, mas assim, o nervo vago é um nervo do sistema parasimpático, que é o sistema de relaxamento natural. Ele neutraliza a adrenalina, ele faz a pressão baixar, ele faz o coração bater mais devagar, ele faz com que a boca seca diminua, faz com que o intestino entre num funcionamento melhor, e isso é desde que o mundo é mundo, né? A ideia é que a gente não consegue controlar esse sistema pensando, mas nós conseguimos se nós estimularmos esse nervo, terminações do nervo vago do ponto de vista em toque. Então aqui entra automassagem, qualquer tipo de massagem tem um efeito bom, entra o gelo no rosto, no pescoço, na nuca, entra você mergulhar o rosto na água gelada ou colocar gelo na boca. Entra aqui você fazer, por exemplo, exercícios de alongamento do tronco. Entra aqui você fazer exercícios de alongamento do pescoço, tudo que tem a ver com o rosto. O corpo ele não tem tanta inervação do nervo vago, mas o rosto, basicamente os nervos cranianos são todos ramificações do nervo vago, então isso ajuda e isso alivia. Então isso daqui é o que alivia mais rápido, além de técnicas de respiração para aumentar o gás carbônico no pânico. Não é aqui que você vai aprender a meditar e não é aqui que você vai aprender a ter técnicas de respiração complexas. Por quê? Porque não tem como, não dá certo. Tá? Aqui a gente tem que ter rápido e o nervo vago ele age rapidamente. Quem fala que se alguém já desmaiou numa fila ou viu sangue e desmaiou, isso é normal. E isso quem provoca é o nervo vago. Por quê? Porque quando tem um pico de adrenalina e tem um sensor aqui na carótida e esse sensor ele percebe isso, ele vai e contra-ataca rapidamente, é forte. A gente não quer fazer desse jeito, né? Então a gente quer massagear gradualmente, mas é isso que faz a gente desmaiar, algumas pessoas desmaiarem quando vem sangue, ou que pessoas elas passem mal se ficam muito tempo num ambiente estressante. Aí isso não é por conta da queda de pressão. A queda de pressão é por conta da ativação do nervo vago, mas é potente. Tá? O segundo passo é você conhecer. É o conhecimento. O que é o conhecimento? Né? A psicoeducação, chamada oficialmente. Você conhecer tanto o quê? Qual é o inimigo e qual é a jornada de tratamento. Para quê? Para que você possa ter um prazo e saber se está funcionando ou não. Porque qualquer tratamento que seja tratamento, ele tem que te falar o que fazer, em que ordem fazer, por quanto tempo, em que dose e o que você tem que medir que funcione. Então aqui não é para que você faça com que não haja problemas na sua vida. Nenhum tratamento consegue fazer isso, eu não consigo. Isso não é bom. Mas aqui é para você, dependendo do seu tipo de ansiedade, aqui o tipo entra, você entender se, por exemplo, a preocupação está mais fácil de soltar, se as crises não têm vindo, mas o medo de não ter crise também não está vindo, se você está tendo memórias, está tendo pesadelos, e o quanto que você tem medo de ter memórias, o quanto que você está tendo de medo do julgamento, de falar em público. Então a ideia não é só que você alivie na hora, que isso não venha, você vai esquecendo desse medo. Tá? Então, só que isso tem um tempo, que em geral vai ser de 2 a 8 semanas, depende do tipo de ansiedade, né? Mas isso é uma média, cada um é individual e a velocidade ela não importa, tá? Por quê? O que importa é você seguir os passos, mas isso é uma previsão, porque se a gente não tem previsão, a gente está dando um tiro no escuro, isso aumenta a ansiedade. Bom, número 3, qual que é o terceiro? O terceiro a gente vai o quê? Treinar uma calma, tanto no corpo, quanto uma calma em termos de pensamentos negativos e crenças
negativas. Então aqui a gente vai fortalecer o circuito de calma. E aqui entra o mindfulness em algumas pessoas, entra as técnicas de respiração, técnicas de relaxamento muscular, que vão precisar ser treinadas com frequência. E a gente tem que estar aqui, não pode estar no incêndio. Isso vai fazer com que não haja uma ativação na hora do nervo vago. Por quê? Porque senão você fica dependendo de ter que cortar o incêndio toda hora. Mas aqui faz com que o sistema parasimpático e o simpático fique equilibrado. Os pensamentos negativos da ansiedade têm a ver com essa amplificação. A gente tem que mudar isso, e isso a gente faz através de desafios de pensamento e mudanças de concentração. Então a gente vai ter que treinar o nosso foco a conseguir sair desse foco constrito interno e começar a ampliar. Você não precisa deixar de ver o perigo, você tem que começar a treinar, ver a segurança, tá? E isso é feito através de principalmente técnicas de reestruturação cognitiva, mindfulness e treinos de atenção, sim, de atenção alternada, da gente alternar a atenção num foco fixo para um foco externo. Esse tipo de treino ele é uma das técnicas mais atuais aí para tratamento de ansiedade. Aqui também a gente lidar com as preocupações, a gente conseguir diminuir, enfraquecer as preocupações excessivas, improdutivas, inúteis e conseguir ter mais resolução. Então a gente não vai se preocupar passivamente, a gente vai de fato ter mais proatividade. E isso também vai aumentando a confiança. Mas aqui tem o quarto passo, né? Então o quarto passo é de fato a gente começar a colocar aqui, ó, a confiança de volta, que é o quê? Nós vamos ter que ter uma memória, então a gente vai resgatar a memória de vitórias. A gente vai lembrar o quanto que a gente já conseguiu e a gente vai o quê? Ter um plano de retomada da vida. Ou seja, a gente vai escolher qual é o primeiro inimigo, ou a primeira mudança que eu vou enfrentar, o primeiro medo, o primeiro objetivo que eu vou conquistar. E isso vai, obviamente, dar para você já um alvo fixo. Você não precisa tratar todos os medos de uma vez só. Basicamente porque se você compra batalha com muitas frentes ao mesmo tempo, você perde a guerra. A gente quer um efeito incremental, que é um efeito dominó, mas um dominó que vai ficando gigante. E aqui a gente vai, o quê? Aqui a gente vai ter um fortalecimento da coragem. Coragem, todo mundo que tem ansiedade já tem muito, de ter que lidar com isso, coragem de estar vendo vídeo, coragem de se prontificar para o tratamento. Mas aqui a gente vai direcionar a coragem para quê? Porque aqui a gente quer ter uma memória de segurança e de vitória. Então aqui você não vai enfrentar o seu medo. Porque enfrentar o seu medo e não conseguir vai simplesmente aumentar a memória de que você não dá conta. Isso não tem a menor utilidade, tá? Então, para você modificar essa memória, você vai ter que ensinar que você ganha do medo. Quer dizer o quê? Que você não vai enfrentar, você tem que vencer. Quanto mais você vencer esse medo, isso vai fazer com que essa nova memória ela sobrescreva a memória de medo. A única forma de nós conseguirmos deletar a memória de medo, eu falo disso em outros vídeos, eu sei que tem muito vídeo na internet, apagar memórias ruins, a única forma é nós substituirmos ela por memórias de conquista. Então não basta uma memória neutra, isso é um avanço, né? A gente vai ter que construir uma memória de que eu consegui. Então isso quer dizer o quê? Que se você quiser enfrentar a ansiedade social tomando propranolol e indo fazer uma apresentação com um monte de gente no trabalho importante, pode ser que dê certo.
Só que, se der certo, você conseguiu uma vez. Isso não cria uma nova memória. E se não der certo? Se não der certo, você vai estar aumentando a memória de medo. Tudo bem, o cérebro sempre é maleável, isso acontece em qualquer área da vida, mas isso é que é a chamada neuroplasticidade, é isso que reprograma o seu cérebro. E isso ocorre de forma incremental, que é exponencial, que você vai ter desafios específicos que você controla, que não dependa de outras pessoas e que você tem que fazer e não sentir, não terminar ele com ansiedade, você terminar com calma. Isso vai treinar uma habilidade que todo mundo tem, que é ficar calmo na presença de perigo, ficar calmo na presença de inimigos. E isso é treinado de forma específica. Então, para cada quadro tem um tipo mais estudado. Então, tem treinamentos para isso de forma imaginativa, tem treinamentos escritos, tem treinamentos relacionados à fala, tem treinamentos relacionados à visualização, à realidade virtual até, apesar de que isso é pouco acessível. E isso deve ser feito por você, sem que dependa dos outros. E isso vai construindo essa musculatura, reeditando, reprogramando essa memória, e aí sim você vai comprar a batalha na vida real que você vence. Então, se a gente comprar uma guerra contra um inimigo que é extremamente mais forte e que eu não estou preparado, eu não tenho arma para vencer, é uma guerra que não é inteligente de comprar. E se você conseguir fazer uma vez de enfrentar e você sair desesperado, aliviado, quer dizer que deu errado, porque você tem que sair sentindo que você conseguiu, sair calmo. Isso é possível. E isso, de fato, é o treino mais eficaz que tem. Isso é chamado de exposição gradual, e isso não tem nada a ver com enfrentar os medos. Isso tem a ver com construir de forma incremental uma memória de vitória. É uma musculação para que você prove na prática para o seu cérebro que você dá conta e que você não quer que as coisas deem errado, mas você tem a confiança de que, se tiver desvio, eu dou conta, sou mais forte. Isso é que gera uma melhora definitiva, isso que faz você retomar o emprego e, às vezes, você até mudar de emprego porque você quer, você conseguir parar de agradar as pessoas por medo da rejeição. E sim, claro, escolher os relacionamentos que valem a pena. E é isso que melhora a qualidade de vida. Esse vídeo ficou longo, mas isso é para que você tenha um mapa completo. Vão ter outros vídeos falando de técnicas mais imediatas e vídeos falando de como que você pode mudar esse pensamento, mudar essa sua forma de lidar com as pessoas de maneira bastante prática, para que a gente consiga começar a reprogramar o cérebro na prática. Espero que vocês tenham gostado, compartilhem e eu vejo vocês no próximo vídeo. Um abraço.